Faltavam poucos minutos para a festa começar, de verdade. Do lado de fora do salão, eu respirava fundo, enquanto segurava o celular. Bastava um toque, para transformar décadas de silêncio em algo impossível de esconder. Lá dentro, minha família sorria para fotos, recebia abraços, e brindava como se fosse perfeita. Ninguém percebia que eu já havia decidido nunca mais proteger aquela mentira. Meu coração acelerava, mas minha expressão continuava calma. Passei anos acreditando que o problema era eu. Naquela noite, finalmente aceitei que estava vivendo dentro de uma história construída para me apagar. Ainda assim, hesitei por alguns segundos. Uma única escolha separava minha antiga vida da verdade que ninguém conseguiria controlar. Quando ouvi aplausos atravessando a porta, entendi que não existia mais caminho de volta. Respirei outra vez, desbloqueei a tela e sorri, sem alegria. Eles ainda comemoravam. Eu apenas esperava o momento certo para deixar a verdade respirar. Quando voltei para o salão, parecia que eu tinha atravessado uma porta para outro mundo. Todos sorriam, brindavam e elogiavam meus pais, como exemplo de amor, sucesso e união. Cada abraço reforçava uma imagem cuidadosamente construída durante décadas. Eu observava tudo em silêncio, tentando entender como a mesma família podia parecer tão diferente para quem via apenas a superfície. Meu irmão era cercado por convidados curiosos sobre sua carreira. Minha irmã recebia elogios por cada conquista acadêmica. Quando alguém finalmente lembrava da minha existência, o comentário sempre era breve. Ela gosta de desenhar, dizia minha mãe, com um sorriso educado, antes de mudar de assunto. Ninguém perguntava pelos meus projetos. Ninguém demonstrava interesse verdadeiro. No começo, pensei que fosse apenas coincidência. Depois, comecei a reparar nos pequenos detalhes. As melhores histórias sempre eram deles. Os presentes mais caros, também. Até nas fotografias, eu parecia ocupar um espaço improvisado. Quase como alguém que entrou na imagem, por acaso. Aquilo nunca provocava discussões abertas. Eram gestos discretos, comentários rápidos e olhares que desapareciam em segundos. Isoladamente, pareciam insignificantes. Juntos, formavam uma verdade difícil de ignorar. E quanto mais eu lembrava daqueles momentos, mais surgia uma pergunta impossível de calar. Aquilo era apenas preferência? Ou escondia algo muito pior? Foi somente quando comecei a revisitar minhas lembranças que tudo deixou de parecer coincidência. Cada memória trazia um detalhe que antes parecia pequeno. No meu aniversário de 15 anos, meu presente foi um caderno simples. Na mesma semana, meu irmão ganhou um carro usado para comemorar sua aprovação. Disseram que eram prioridades. Eu aceitei. Quando passei em um curso de arte, meus pais perguntaram se aquilo dava futuro. Meses depois, comemoraram uma especialização da minha irmã, com um jantar enorme. Também aceitei. Sempre existia uma explicação. Sempre havia um motivo razoável. Eu era sensível demais, diziam. Talvez estivesse imaginando coisas. Durante muito tempo, acreditei nisso. Mas algumas cenas nunca desapareceram. Meu pai interrompia qualquer conversa quando eu falava dos meus planos. Minha mãe elogiava minhas pinturas apenas quando havia visitas. Assim que eles iam embora, o assunto morria. O mais estranho era que ninguém parecia perceber. Parentes sorriam. Amigos admiravam nossa família e repetiam como eu era sortuda. Eu sorria também. Porque questionar aquela narrativa parecia ingratidão. Então comecei a observar menos o que diziam e mais o que faziam. As diferenças apareciam nas escolhas, nos silêncios, nas pequenas decisões diárias.
Quanto mais prestava atenção, menos conseguia acreditar que tudo fosse acaso. Pela primeira vez, enxerguei um padrão. E quando um padrão aparece, a pergunta deixa de ser se algo está errado. A verdadeira pergunta passa a ser: quem está escondendo a verdade? Decidi parar de justificar cada situação. Passei a anotar datas, frases e lembranças que insistiam em voltar. Quanto mais escrevia, mais as peças se encaixavam. Não havia explosões. Nem grandes discussões. Apenas uma sequência constante de escolhas, mostrando quem importava e quem podia ser deixado de lado. Foi nesse instante que percebi que minha dor tinha provas. Mesmo antes de encontrar qualquer documento capaz de negar isso. Naquela altura, eu já não queria mais convencer ninguém de que estava sofrendo. Eu precisava descobrir se minha memória estava certa. Ou se eu realmente tinha passado anos enxergando fantasmas. Em vez de discutir, comecei a observar. Permaneci mais tempo em silêncio durante os almoços de domingo. Escutei conversas que antes ignorava. Passei a notar como certos assuntos mudavam assim que eu entrava na cozinha. Um fim de semana, fui ajudar minha mãe a organizar alguns documentos espalhados sobre a mesa da sala. Enquanto separava papéis, uma pasta parcialmente aberta chamou minha atenção. Meu nome aparecia na capa. Meu primeiro impulso foi fechá-la. Mas alguma coisa me fez olhar outra vez. Lá dentro, havia extratos, comprovantes e anotações antigas. Algumas datas coincidiam com momentos importantes da minha vida. Encontrei registros de um fundo criado para meus estudos anos antes. O saldo, porém, era quase inexistente. As movimentações mostravam retiradas sucessivas. Sempre destinadas a outras despesas da família. Fiquei parada. Tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Talvez fosse um erro. Talvez existisse outra conta. Mas, entre os papéis, havia uma pequena anotação escrita à mão. Poucas palavras bastaram para fazer meu estômago gelar. A prioridade sempre seriam os filhos, que realmente trariam retorno. Dobrei aquele papel. Lentamente. Guardei tudo, exatamente como estava. Não fotografei nada, naquele momento. Não confrontei ninguém. Apenas fui embora, com uma sensação impossível de ignorar. Pela primeira vez, minha dor deixava de ser apenas lembrança. Ela começava a ganhar forma concreta. Nos dias seguintes, voltei a cada detalhe, com calma. Comparei datas. Recordei conversas antigas. Percebi que muitas frases, aparentemente inocentes, escondiam decisões muito maiores. As peças, finalmente, começavam a se encaixar. Mas havia uma pergunta que ainda permanecia sem resposta. Se aqueles documentos existiam, quantas outras verdades continuavam escondidas dentro daquela casa? Em vez de confrontar meus pais, naquela noite, escolhi esperar. Eles acreditavam que tudo continuava igual. Eu sorria. Respondia perguntas curtas. Aceitava cada convite para ajudar nos preparativos. Por dentro, porém, cada gesto tinha um propósito. Comecei a registrar conversas, discretamente. Guardar cópias dos documentos. Organizar tudo em uma pasta. Não buscava vingança. Precisava impedir que qualquer pessoa dissesse que eu estava inventando. Enquanto isso, minha mãe me pediu para cuidar da apresentação de fotos da comemoração. Aceitei imediatamente. Ela sorriu. Convencida de que eu ainda fazia tudo para agradá-la. Mal sabia que aquela confiança abriria a única oportunidade que eu precisava. Passei noites revisando arquivos. Separando datas. Conferindo horários. Imaginando todas as possibilidades. Quanto mais o plano crescia, mais calma eu ficava.
O silêncio deixou de ser medo. Tornou-se preparação. Ainda assim, havia um risco. Bastava uma pessoa perceber qualquer detalhe antes da hora. Eu precisava parecer exatamente como sempre. Discreta. Obediente. Previsível. Ninguém desconfiava que cada minuto me aproximava da verdade completa. Faltava apenas escolher o momento certo. E quando ele chegasse, ninguém conseguiria controlar o que seria revelado. Nem mesmo eu imaginava como as primeiras reações mudariam completamente minha vida. Um pequeno detalhe ainda faltava. E seria ele que iniciaria toda aquela ruptura. Quando cheguei ao salão, naquela noite, tudo parecia exatamente como meus pais sempre sonharam. As mesas estavam impecáveis. As flores ocupavam cada canto. Um quarteto tocava músicas suaves, enquanto os convidados conversavam, entre taças de vinho e risadas educadas. Era impossível olhar para aquele cenário sem acreditar que ali existia uma família perfeita. Eu caminhava entre as pessoas, cumprimentando conhecidos. Mantinha o mesmo sorriso treinado de tantos anos. Por dentro, porém, cada segundo pesava mais. Sabia que, escondidos atrás daquela decoração elegante, estavam os arquivos que eu havia preparado durante semanas. Bastava esperar o momento certo. Os discursos começaram pouco depois do jantar. Amigos da família lembraram histórias antigas. Colegas de trabalho elogiaram a dedicação do meu pai. Minha mãe recebeu aplausos ao ouvir que era o coração daquela casa. Cada homenagem arrancava mais emoção dos convidados. Eu apenas observava, tentando controlar a respiração. Meu irmão foi chamado ao microfone em seguida. Falou sobre esforço, sobre valores, sobre união familiar. Todos aplaudiram. Minha irmã continuou com um discurso emocionante sobre gratidão. Disse que nossos pais sempre acreditaram nos sonhos dos filhos. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Então, alguém sugeriu que eu também dissesse algumas palavras. Por um instante, o salão inteiro voltou os olhos para mim. Antes que eu pudesse responder, minha mãe sorriu e falou em tom de brincadeira. Melhor deixar. Ela sempre foi tímida demais para essas coisas. Alguns convidados riram discretamente. Outros apenas desviaram o olhar. Eu forcei um sorriso, como fazia desde criança. Mas senti aquele comentário atravessar anos de lembranças que eu tentava manter enterradas. Foi então que ela se aproximou para ajeitar meu vestido diante das câmeras. Sem perder o sorriso para as fotografias. Sussurrou tão baixo que imaginou que só eu ouviria. Você sempre estraga os nossos momentos. Meu corpo inteiro congelou. Naquele instante, percebi que não sentiria mais culpa pelo que estava prestes a fazer. Levantei os olhos lentamente para o palco, onde a apresentação preparada por mim seria exibida dentro de poucos minutos. E bastaria um único clique para transformar aquela celebração na noite que ninguém esqueceria. Eu não respondi à provocação. Apenas caminhei até a mesa de som enquanto os convidados continuavam conversando, sem imaginar que a noite estava prestes a mudar. O responsável pela projeção me perguntou se podia iniciar a homenagem. Fiz apenas um leve sinal de cabeça. As primeiras imagens mostravam fotografias antigas. Casamento. Aniversários. Férias. Sorrisos cuidadosamente preservados. O salão relaxou. Algumas pessoas enxugavam lágrimas discretamente. Meus pais sorriam, orgulhosos. Convencidos de que tudo acontecia exatamente como haviam planejado. Então, a tela ficou completamente preta. A música parou.
por alguns segundos. Ninguém entendeu o silêncio. Logo depois, uma gravação começou a tocar. Era a voz da minha mãe. Fria, clara, inconfundível. Ela dizia que alguns sonhos não mereciam investimento. O salão inteiro congelou. Antes que alguém reagisse, documentos apareceram na tela, seguidos por registros, datas e anotações que confirmavam tudo o que eu havia descoberto. Cada imagem respondia a uma dúvida e criava outra, ainda maior. Murmúrios tomaram conta das mesas. Pessoas começaram a olhar umas para as outras, sem saber o que dizer. Meu pai levantou bruscamente e tentou interromper a apresentação. Meu irmão correu em direção ao equipamento. Minha mãe repetia que tudo era mentira. Mas sua própria voz continuava preenchendo o salão. Alguns convidados pegaram os celulares. Outros permaneceram imóveis, incapazes de acreditar no que viam. Naquele instante, percebi que ninguém mais conseguiria controlar aquela narrativa. Mas havia algo que eu ainda não esperava. Uma única reação, vinda da pessoa menos provável, faria toda a situação tomar um rumo completamente diferente. Depois daquela noite, nada voltou ao lugar de antes. As ligações começaram ainda de madrugada. Alguns parentes exigiam explicações. Outros apenas permaneceram em silêncio. Meus pais tentaram convencer todos de que eu havia distorcido os fatos. Mas as provas falavam por si. Amigos antigos se afastaram. Pessoas que nunca me ouviram começaram a fazer perguntas. Pela primeira vez, ninguém conseguia esconder a verdade. Eu também paguei um preço. Perdi parte da família. Bloqueei números. Abandonei lembranças. E aprendi que algumas portas precisam permanecer fechadas. Meses depois, uma pequena galeria aceitou expor minhas pinturas. Pela primeira vez, meu trabalho era visto, sem comparação. Sem desprezo. Durante a abertura, observei pessoas emocionadas diante das telas. Nenhuma delas conhecia completamente minha história. Mas entendiam a dor transformada em arte. Meu telefone voltou a tocar. Porém, não atendi. Não precisava de desculpas tardias para seguir. Descobri que liberdade não significa recuperar quem nos feriu. Significa escolher quem merece permanecer ao nosso lado. Naquele dia, saí da galeria, respirando sem medo. Eu não precisava desaparecer. Precisava apenas viver com minha própria verdade. Finalmente. Em paz.